Vamos então dar início ao nosso webinar, né? Assim, os alunos vão se achegando, né? Cada um que for se achegando, a gente vai autorizando, vai permitindo, né? Esse movimento. Hoje o nosso tema é como organizar o tempo e obter sucesso no ensino à distância. Nós temos como convidados o Murilo Merlin, que é diretor da Faculdade Enal, nosso parceiro no Grupo Prosper, e o professor Fabiano, que também está conosco na Faculdade UniBR de Botucatu. Eu vou passar a palavra para que cada um deles possa se apresentar e reitero o agradecimento de vocês estarem aqui conosco. Boa noite. Bom, primeiro, agradecer pelo convite, né? Tive a oportunidade de conhecer a Milena e a Sol esse ano, né? Sou diretor aqui da Faculdade Enal e felizmente, né, nós colocamos esse projeto do NUC dentro do nosso escopo aqui. Então, mais um projeto dentro da nossa faculdade que está agregando demais, né? E principalmente agora, né? Que a gente não esperava esse momento e vocês tomaram a frente aí para nos ajudar, né? Com temas totalmente importantes e relevantes para o momento, né? E cumprindo aí plenamente a função do NUC, indo até além, né? Então, só para me apresentar rapidamente, eu também sou botucatuense como vocês aí, né? Uhul! Mas já sou bastante rodado em outros locais e nesse momento aqui eu estou no projeto da Faculdade Enal em Ribeirão Pires. Minha formação é toda dentro da educação física. Eu sou formado pela Unesp de Rio Claro. Sou especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, mestre em Ciência do Movimento Humano pela Cruzeiro do Sul, e agora concluindo meu doutorado pela Unicamp, né? Tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado em Portugal também recentemente, e espero que até o final desse semestre eu consiga, de fato, finalizar o doutorado. E esse ano, eu tive esse convite e o privilégio aí de poder conduzir, esse ano não, né, desde do meio do ano passado, que nós começamos com a Faculdade Enal, onde eu já estava fazendo parte dos processos anteriores, né, desde a implantação da faculdade, toda a parte do credenciamento, da autorização dos cursos, e agora, de fato, podendo ter essa experiência aí bem bacana e muito feliz também com o início da faculdade. Espero que eu possa, de uma forma mais empírica, né, poder contribuir um pouquinho aí para algumas ideias para os alunos, né, nesse momento tão complexo. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao NUC, né, pelo convite. É muito importante a gente poder trazer um pouco da nossa experiência de um momento como esse, principalmente um momento que nos pede novas competências, como essa que nós estamos vivendo agora, que é o momento de falar com vocês via internet, via meeting, via qualquer ferramenta que talvez muitos ainda nem estavam acostumados, né? Então, brevemente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma MBA pela FGV em gestão empresarial, me formei nos Estados Unidos também, uma MBA em negócios, e atualmente faço uma pós em gestão educacional. Dentre os meus trabalhos, hoje eu sou administrador de um colégio em Botucatu, Colégio La Salle, também sou docente nas universidades, na UniBR, onde ministro aula de gestão de pessoas, dentre outras matérias como marketing, também dou aula na pós da FGV,
dentre várias disciplinas, estratégia, empreendedorismo, gestão de pessoas, disciplinas essas que me possibilitam várias experiências e competências. Dentre os meus trabalhos, pude ter bastante contato com pessoas, trabalhei muito à distância, principalmente ali numa das experiências na Coca-Cola, onde eu tinha gestão à distância, minha gestora ficava em Curitiba, e eu ficava em Bauru, e a gente conseguia se dar muito bem com isso. Então, eu estou à disposição nesse momento para a gente trocar um pouco, para a gente trazer um pouco da minha experiência, e começo, só para a gente, uma pequena reflexão, alguns que estão aqui, que vão assistir esse nosso bate-papo, viveram uma era antes do celular, onde a nossa mãe, de repente, nos falava assim, né, nos falava, olha, você vai sair para bater uma bola, para jogar, 8 horas eu quero você de volta para jantar. E a gente cumpria, e a gente se organizava e conseguia fazer, a gente não precisava que o celular nos despertasse ou que alguém ligasse para a gente para fazer isso. Então, o mundo mudou um pouco depois disso, e a gente hoje está aqui, vivendo um coronavírus, e precisando desenvolver várias outras coisas, né? Então, momento da gente trocar um pouco de experiência. Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa sua experiência, então você já teve a experiência de trabalhar à distância, né, com o seu gestor à distância, e isso já é uma grande experiência, né? Porque normalmente o gestor está sempre ali do lado, está sempre monitorando, está sempre atento, e agora estamos tendo essa realidade de tanto monitorar os líderes, né, então os diretores, né, monitorando os professores e monitorando esses alunos. Quando eu trabalhei dessa forma, as ferramentas eram escassas, né? Em 2000, 2001, não tinha videoconferência, a gente trabalhava por telefone, mas o que a gente fazia? O monitoramento via indicadores, né? Via trabalho sob demanda. Eu tinha uma demanda para fazer, eu cumpria aquela demanda e eu era acompanhado via relatório, via números, via telefone. Então, fluía muito bem essa gestão. Eu me adaptei muito bem à gestão à distância, sem problema algum. E como está esse movimento, né, professor? O senhor disse que tudo bem, era legal, funcionava porque existiam indicadores, e agora como que isso está assustando os nossos alunos e assustando os nossos professores, né? Você pensa que antes do coronavírus a gente tinha tudo... Desculpa. Não, pode falar. Antes do coronavírus, você tinha tudo quadradinho na sua vida, né? Você conseguia o seu horário para levantar, para trabalhar, o horário para estudar, você ia até a faculdade, você conseguia fazer os seus momentos com a família, o churrasquinho, tudo organizado dentro da sua agenda. E aí veio o tal do bichinho, o coronavírus, e nos prendeu dentro de casa, nos forçou a usar ferramentas que a gente não usava e tudo mais. Ou seja, tudo isso que a gente tinha, trabalho e estudo, se misturou numa coisa só. A gente começa a não saber que hora que a gente tem que estudar, que hora que a gente tem que almoçar, às vezes. Às vezes a gente está com o computador do nosso lado, e com certeza, então o professor Murilo deve passar por isso, a gente almoça teclando, ou num meeting, e isso não é legal. Então tem algumas coisas que o coronavírus vai nos trazer de positivo, e uma delas que eu destaco é o senso de organização. A gente vai precisar, a partir de agora, se organizar sozinho. Lá na época da nossa mãe, que nos chamava para jantar, ela organizava o nosso tempo, o tempo de assistir série, o tempo de assistir televisão. Hoje não, hoje a gente precisa fazer isso. Qual é o horário que a gente tem para estudar, o horário que a gente tem para ficar com a nossa família? E talvez a gente pense nisso como um problema, mas não é um problema. É, sim, uma questão de a gente fazer alguns acordos. O acordo do agora é minha hora de estudar, agora é a hora, por exemplo, agora eu estou com vocês aqui no meeting, mas minha filha, tem uma filha de 4 anos, ela está assistindo televisão com a minha esposa, porque eu combinei isso meia hora antes com ela. Falei, olha, o papai vai fazer uma apresentação, vem cá ver como que é. Mostrei para ela. Ela entendeu, agora ela está quietinha lá assistindo televisão e me respeitando. Ela só falou assim, foi muito engraçado. Papai, a hora que você terminar, você me chama para a gente brincar. Então, dá para fazer esses combinados. Dá para a gente fazer esse tipo de organização. E cumprir com as nossas tarefas, né? Pegando só essa retrospectiva, né, professor, a gente conversou um pouco com a professora Núria semana passada sobre isso, né, no dia 15 de março, então se a gente fosse parar para pensar, um mês atrás, nós terminamos o nosso domingo, né,
pós-musiquinha do Fantástico, como alguns alunos dizem. Com isso, cada um em sua caixinha, né? O trabalho numa caixinha, o estudo numa caixinha, o lazer, os esportes, a família. Chega o corona, isso fica tudo junto e misturado, muitas das vezes, né? E agora a gente tem o processo de como resolver isso. Gostaria que o professor Murilo comentasse o que os alunos estão dizendo, né? A gente está com duas realidades bem diferentes aqui. Nós temos um aluno lá da Faculdade Enal que está envolto à Grande São Paulo, né, professor? E temos aqui os alunos da UniBR que estão vivenciando uma realidade do interior. Independente disso, quais têm sido os desafios que você mais tem observado, professor? É engraçado que, na verdade, assim, vocês até participaram um pouquinho da reunião, né, que nós fizemos agora com os professores, e antes eu tive uma reunião também com os coordenadores, e uma das manifestações, né, dos nossos alunos, porque, assim, a gente tem que entender aquilo que eles estão passando, que eles estão sentindo, as suas dificuldades, para poder auxiliá-los nesse processo, né? Uhum. Considerando, né, que, embora a gente esteja falando de EAD aqui, né, e a gente sabe que eles procuraram um curso presencial, e por isso essa adaptação, ela obrigatoriamente, ela tem que acontecer de forma mais rápida, né, para eles não serem prejudicados. E uma das reivindicações, das colocações deles, é que eles estão sentindo que tem muito conteúdo para estudar, tá? E eu discuti isso de forma mais aprofundada com os coordenadores e com os professores, tá? E na verdade, isso, assim, de fato não está acontecendo, né? O que está acontecendo é talvez essa falta de organização, tá? Do estudo, conforme o professor colocou aqui para a gente, né? O professor Fabiano nos colocou. Então, assim, vai partir muito de uma organização pessoal, que alguns têm com mais facilidade. Eu sei que vocês já traçaram o perfil dos alunos, né? Uhum. E nesse perfil vocês já conseguem detectar já os alunos que têm mais facilidade para se organizar. Isso não quer dizer que aqueles que têm mais dificuldade não consigam fazer isso, mas tem que fazer esse exercício, né? E essa bagunça que vocês criaram aí do antes e o depois, né? Eu vejo até um lado positivo nessa história. Obviamente que depende, né, de cada caso. Mas nessa mudança toda, nós poupamos algumas necessidades que nós tínhamos antes, né? Deslocamento. Vocês principalmente, né? Olha Quanto deslocamento, quanto né? deslocamento que vocês tinham, né? De uma unidade para outra, de um trabalho para outro, de uma reunião para outra. Dos próprios alunos, a gente pode pensar no deslocamento para o trabalho para casa para a faculdade. Então, isso, em tese, né, na maioria dos casos, esse tempo ele foi poupado, né? E esse tempo poupado ele pode ser utilizado para direcionar para outros esforços, né? Então, E eu posso escolher diferente, né, professor? exatamente. A questão chave, na minha opinião, é como organizar isso. Organizar e ser fiel a essa organização. Né? Porque não adianta a gente também fazer uma planilha bonitinha, toda organizada aqui, e a gente não ser fiel a essa organização, né? E daí, obviamente, tem as interferências externas, a gente está falando do mundo ideal, né? Mas aí as variáveis externas cada um vai ter que controlar, né? Como o Fabiano disse, na casa dele já está organizada aí o entendimento da filha dele, mas a gente sabe que tem alunos que, sim, tem uma família grande, então vai ter muitas variáveis externas que é difícil controlar. Mas acho que o ponto de partida, para mim, é uma organização, um planilhamento das suas tarefas. Eu gostei muito do que o professor comentou, porque muitas das vezes, né, e daí quando a gente fala isso para os nossos alunos, é um tanto quanto chocante, né, mas que a gente precisa se tornar um pouco mais protagonista daquilo que vai escrever nas 24 horas do dia que a gente tem. E quando eu não faço esses combinados comigo,
E quando eu não faço esses combinados com o outro, que pode ser um filho, que pode ser a esposa, os pais com quem você mora, as pessoas que estão convivendo com você durante esse período, quando eu não faço esses combinados, eu começo a entender a flexibilidade como um sinônimo de falta de rotina, né, com falta de organização. E não, esse tempo de isolamento, ele te dá, assim, flexibilidade. Né, eu consigo escolher se eu vou acordar um pouco mais tarde, porque eu não vou ter que me deslocar 1 hora e meia, às vezes até o meu trabalho, ou até a minha escola, a minha faculdade. Eu consigo ter flexibilidade, às vezes, do horário que eu vou conferir alguns conteúdos, se são conteúdos gravados, mas eu também preciso ter alguns combinados, porque os momentos ao vivo, né, a gente está vivenciando um momento de ensino remoto, e não só de ensino EAD. Né? Isso existe uma grande diferença, né? Eu preciso estar ali com o meu professor, eu preciso trocar com os meus colegas, eu vou fazer trabalho em grupo da mesma forma, e para isso eu preciso dissociar. Flexibilidade não é sinônimo de falta de rotina. E para isso eu preciso protagonizar um pouco mais, eu preciso fazer como o próprio professor Fabiano disse, eu preciso fazer combinados, que horário eu vou fazer o quê, negociar com quem mora comigo, negociar comigo os horários de estudo e realmente cumpri-los, né? Como o professor Murilo comentou, para que isso não venha a incorrer em falta de produtividade, em falta de resultado, em sensação de ansiedade, né? A gente tem visto muitos alunos, às vezes, ansiosos por conta disso, por não estar lidando com escolhas e rotina de uma forma positiva, né? Foi muito bem colocado que o professor Fabiano colocou, que era isso, né? Antes já estava tudo pronto, né, professor? Já tinha uma caixinha pronta dizendo, faça isso, vá para tal lugar. E agora está tudo tão aberto que eu posso escolher, né? Então, esses dias a gente estava atendendo um aluno, que ele falou, mas eu não gosto de acordar às 6h30, e ele continuava acordando porque ele estava seguindo a mesma rotina que ele fazia antes. Falei, tá, mas agora você não tem o processo de se deslocar. Você não poderia se dar o presente de acordar às 7 ao invés das 7h30? Então, ele não conseguiu nem pensar, associar essa lógica sozinho, porque era realmente algo que já estava pré-pronto, né? Tinha que ser daquela maneira. E eu não tenho o poder de escolha, né? Não tenha dúvida. E o interessante é que uma coisa que eu destaco, a gente está fazendo os 3Cs que a gente não fazia até o coronavírus, que é o conversar, o conviver e o combinar, né? A gente conversa mais dentro de casa, né? A gente combina as coisas antes de fazer. E a gente convive mais. Eu tenho convivido muito mais aqui dentro de casa com a minha família, convivido muito mais com outras pessoas, nos meetings e tudo mais, coisas que eu não fazia. E um destaque que eu dou para essa ferramenta e para isso que nós estamos vivendo, assim, a gente não tem atrasos, a gente começa as reuniões na hora, às vezes você vai fazer uma reunião na empresa, você espera meia hora para começar, porque a tecnologia, você não se preocupou em colocar o slide, em preparar a reunião, aqui no Meet não, está tudo pronto, a gente começa com tudo praticamente pronto, quando não dá algum problema tecnológico também, né, faz parte do negócio. Exato. Eu gostaria de falar para os professores, para um último momento, né, uma contribuição nesse aspecto, é que a gente tem tido muito feedback positivo também, né, o professor Fabiano tem sido, quanto à preparação e encaminhamento de material, muito elogiado, né, professor? A gente já até compartilhou isso com você em outros momentos, e a rapidez, acho que de todo o grupo Prosper, né, não só da UniBR e da Enal, mas de todo o grupo, em se fazer presente, em se preparar o mais rápido possível para vivenciar isso junto ao aluno, né? Isso é muito importante também, né, professor? Quando quem está do outro lado de cá facilita esse movimento, né? O que eu tento fazer é colocar os alunos próximos, já que a gente não pode conviver fisicamente, que a gente se sinta presente, né? E diferente do EAD, o EAD tem suas vantagens em termos de horário, flexibilidade, a gente faz um ensino meio que a gourmet, né? A gente acaba trazendo um momento em que a gente personaliza aquela apresentação para a gente se colocar ao vivo e presente, para os alunos sentirem nossa presença, o nosso calor humano, que é isso que eles estão acostumados, né?
Nós somos muito gratas por todos os colégios que a gente está, realmente estão sendo protagonistas nessas ações, né? O irmão Fábio também está aqui online, do La Salle, e realmente todos os colégios que a gente tem atendido os nossos alunos, eles não têm reclamado do material e da organização com que esse material está chegando nas mãos deles, né? Eles estão mais nervosos com o modo como eles podem entregar tudo isso, né? Eles não estão conseguindo assimilar e saber como eu transformo essa nova realidade numa rotina realmente funcional, né? Realmente, como que eu coloco tudo em ordem, aquela bagunça, né? Da casa, do esporte, do trabalho, da família, do estudo. Então, eles não estão sabendo, na verdade, lidar com isso. A parte educacional está sendo entregue para eles com muita propriedade, né, Mi? Exato. A gente encaminhou para os nossos alunos, né, até deixando aqui para todos, um material gratuito, né, só para ajudar nesse movimento de reorganização, para que eles entendam que não preciso acordar às 6h30, né, só no mesmo horário, sendo que eu posso flexibilizar isso, e para que eles entendam, né, como bem o professor Murilo falou, que cada perfil se organiza de uma forma diferente, e está tudo bem, né? Tem alunos que vão se dar melhor com resumos, tem outros que vão fazer mapas mentais excelentes, né? Mas nós também preparamos um material que vai além, né, Sol? Exatamente. A gente, com todas essas dúvidas e essas dores que eles vêm trazendo, a gente preparou tudo isso dentro de um planner, para que eles realmente consigam fazer essa estratégia. A gente, é claro que direciona muito isso para o pré-vestibulando, né, que é a estratégia de estudo para sua aprovação, mas também para o momento da faculdade é muito importante, para ele organizar o que está acontecendo, a sua rotina quanto aos estudos, porque às vezes eles olham para a gente e falam assim, nossa, eu estudei super pouco, eu ia para a escola e eu estudava 10 horas, e agora em casa eu estou conseguindo estudar 8 horas, 6 horas. E essa dimensão, eles não conseguem visualizar o quão positivo foi essas horas. Então, dentro desse planner também tem várias rotinas de estudos que a gente ensina para eles como estudar. Às vezes a gente não sabe como estudar, né? O material chega e eu não sei como organizar tudo aquilo dentro do meu perfil, dentro da minha realidade, né? O Takeshi acabou de escrever aqui, é um aluno nosso da UniBR, e ele falou que particularmente ele tem sentido dificuldade em combinar família e com tudo esses trabalhos domésticos e a parte dos estudos, né? Fazendo com que tenha compensação do tempo e havendo produtividade. Algum dos professores quer comentar? Na verdade, é que eu tinha falado das variáveis externas, talvez esse seja o maior desafio, né? É até difícil apontar uma solução, porque são realidades diferentes, mas eu acho, se for possível, ele, assim, tem que ter um espaço reservado para que ele consiga, durante algumas horas, se isolar, né, e focar naquela tarefa, baseado, de repente, numa planilha, né, como vocês estão apresentando aí. Então, suponha que dentro dessa demanda semanal dele, né, ele consiga se organizar da melhor forma dentro da rotina da casa dele. Então, as 3 ou 4 horas que ele habitualmente tinha na faculdade, né, e lá ele não sofria essas interferências, ele vai ter que encontrar essas 3 ou 4 horas para que, num ambiente mais isolado possível, ele consiga se concentrar nessas atividades. Mas aí é difícil, né? Realmente Mensurar. fazer acordos familiares, né? Exatamente. Porque antes a gente não tinha todos esses afazeres em casa, mas ou não fazíamos na mesma hora, né? Ou tínhamos alguém para ajudar, algum, né? Alguém que vinha na nossa casa para nos auxiliar com a faxina, ou a comida a gente comia muito fora, né? Eu e a minha, a gente estava conversando muito sobre isso. Nossa, como que a gente está comendo em casa, né? Mas não é que a gente está comendo demais, até está comendo um pouquinho mais. Gente, eu estou até cozinhando, isso é um milagre divino.
Mas o quanto essas coisas não aconteciam e que agora a parte familiar está nos cobrando, né? Uma coisa que a gente tem que destacar é que existe uma diferença bem grande, né, entre a gente sair de casa e ir para a faculdade, sair de casa e ir para o trabalho. A gente tem que fazer todas essas coisas dentro de casa. E Uhum. tem algumas pessoas que eu tenho conversado, o que eles estão fazendo? Tentando replicar a mesma dinâmica de sair para a rua, de trabalhar dentro de casa. Isso você não vai conseguir, porque são rotinas diferentes. Dentro de casa você vai lavar louça, você vai cozinhar, você vai cuidar de filho. Então, realmente, esse planner que vocês apresentam é uma ferramenta muito bacana. E eu pregaria isso na geladeira de casa, para que todos também pudessem ver, porque não adianta Você você falou fazer algo sozinho. Isso. sensacional, que todos façam, né, professor? Exato, e compartilhado. Eu saber o planner do outro, o outro saber qual é o meu planner, e a gente poder compartilhar e combinar essas questões de horário, de dinâmicas e Usar de... esses 3 Cs, né, que o senhor trouxe, essa realidade aqui, que eu adorei, tá até anotadinho aqui, ó. Eu Legal. adorei, de fato, realmente era algo que não acontecia e que realmente está acontecendo agora, né? O Takeshi falou mais uma coisa aqui, o que me intriga é, de qualquer modo, gastamos o tempo de trabalho e entrelinhas para estudar, e conseguimos conciliar. Por que, então, outras tarefas, que em tese demandam menos que 8 horas, se somadas, fazem esse embaralhado na rotina? Realmente eu preciso colocar isso nas caixinhas, né, para que eu não tenha essa sensação de bagunça, né? Então, dependendo do perfil que eu tenho, e lembrando um pouquinho aqui do perfil do nosso amigo, né, só do Takeshi, eu preciso refazer esse plano. Eu vou colocar algo bem específico que acontecia comigo e com a Sol. Eu e a Sol, a gente tem uma agenda que é um Google Agenda compartilhado, né? No qual, por exemplo, hoje apareceria que nós estaríamos no La Salle, depois estaríamos na UniBR, e aquilo ficava bipando o tempo todo, me mostrando durante a quarentena que eu não estava onde eu estaria, né? Isso, ao invés de me ajudar, estava trazendo tanto para mim quanto para a Sol, né, Sol? Muita ansiedade, muita saudade, muitos processos que, ao invés de colaborar nesse período, atrapalhava. O objetivo da gente trazer uma nova versão, né? A gente já tinha a agenda da realização, mas a gente quis trazer um planner, que é um arquivo digital, que dá para eles acessarem pela escola online do NUC, é exatamente para que a gente possa refazer isso de acordo com a demanda atual. Então, inclui lavar louça, inclui conviver, né, os 3 Cs do professor, inclui estar em família, inclui todo esse movimento. Para a gente não se alongar um pouquinho mais do que o necessário, né, eu vi que a gente já ultrapassou aqui alguns minutinhos desse bate-papo, que está muito gostoso, por sinal, né? Gostaria de deixar uma frase e pedir para os professores comentarem. Disciplina é a ponte entre metas e realizações. Então, finalizando a apresentação aqui com essa frase, eu queria pedir para vocês comentarem, trazerem um recado para os nossos alunos, né, Sol? E a gente vai deixar depois todo esse material compartilhado com cada um de vocês. Bom, posso encerrar aqui da minha parte, então? Pode. Eu vi que a Terezinha está aí, um abraço para a Terezinha, espero que esteja bem, tá? E dizer que eu estou aqui, assim, embora à distância, estou totalmente atento e torcendo e trabalhando para que vocês, né, sigam firme aí nesse processo, tá? É apenas talvez um obstáculo a mais, né, nessa caminhada, que lá na frente a gente vai lembrar disso daí, pode ter certeza. No dia da sua formatura, a gente vai olhar para trás e lembrar que a gente conseguiu vencer essa etapa, né? E em relação à frase, eu acho que, assim, totalmente coerente com o que nós discutimos até agora, né? Você tem a meta, né? E tem as realizações, né? Seria a ação daquela meta, mas se você não tiver disciplina, nada disso acontece. Então, talvez a palavra-chave, né, para esse processo, eu sei que do ponto de vista
da meta, vocês estão auxiliando, porque através desse planner é justamente para conseguir organizar essas metas, né? E só que se o aluno não tiver a disciplina para poder cumprir essas metas, a gente não chega nas realizações, que é o objetivo final. Então, da minha parte, já agradecendo também pelo convite, tá? E desejando aí bom trabalho para todos. Terezinha, daqui a pouco tem aula, hein? Um abraço ao vivo, aí, assim. professor Fabiano. É isso aí. Cobrança de presença ao vivo, né? Isso é Não muito é? bom, professor Murilo. É o momento que todos estamos vivendo a mesma coisa, que é a vinda desse bichinho aí, que a gente não quer nem falar o nome, né? Mas não se preocupe, nós vamos nos reinventar, a humanidade ela tem capacidade de reinvenção, de adquirir novos conhecimentos. Eu acho que a frase que eu deixaria é: tempo é uma questão de escolha. Escolha as coisas que você quer fazer. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Foque naquilo que é necessário, naquilo que é importante para você. Foque também no seu lazer, no seu desenvolvimento, momentos de alegria, momentos de distração. É um momento difícil que nós estamos passando? Mas vai passar, vai passar. O ser humano é muito resiliente. Então, deixa uma palavrinha para vocês: resiliência. Vamos praticar isso no dia a dia. E gostaria de agradecer muito pelo convite, estou à disposição aí para conversar no que for preciso e para ajudar também no que for preciso aí, para a gente vencer esse momento juntos. Exato. Quero agradecer ao diretor Murilo, ao professor Fabiano, realmente estamos todos conectados, buscando esse melhor, né, aprendendo um pouquinho desses 3 Cs, dessa resiliência, dessa disciplina tão importante, né, para dar conta desse processo. A Takeshi está comentando que ela vai ser o termômetro, né, que vai nos ajudar a perceber se nós estamos, de fato, focados no nosso sonho. Todo aluno que começa o ensino médio tem um sonho de uma formatura, todo aluno que começa uma graduação tem o sonho de estar formado, e é isso que vai nos manter focado, né, escolhendo esse processo, escolhendo essa rotina, escolhendo essa disciplina para chegar lá. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco batendo esse papo hoje, viu? Gratidão, queridos. Foi um bate-papo maravilhoso, super leve, né? Que é essa leveza que a gente tem buscado trazer para os nossos dias, para os nossos alunos, que realmente é possível estar próximo, mesmo com toda essa distância, né? Só queria ler aqui o que o irmão Fábio havia colocado aqui. Como que ele colocou? Que realmente os alunos não estão conseguindo entender o protagonismo do ensino/aprendizagem. É realmente isso, irmão Fábio, que a gente também tem tentado trazer para os nossos alunos, que de fato eles podem ser protagonistas, que de fato são, e estamos juntos, estamos de mãos dadas para que isso realmente se faça. Né? Aqui temos alunos do ensino médio, temos alunos do pré-vestibular, temos da faculdade, e que de fato vai dar certo. Né? Estamos juntos para que tudo isso realmente aconteça, né? Para que esses sonhos se realizem. Só fazendo o último convite para vocês, como a gente colocou, a plataforma online do NUC continua à disposição, os atendimentos individuais continuam todas as tardes, e o planner também se encontra para aqueles que desejarem, né, dentro da plataforma do NUC para aquisição. Um forte abraço, eu vou finalizar aqui nossa gravação. Lembrando que amanhã temos mais um bate-papo às 18 horas, sempre às 18 teremos convidados especialíssimos, como o professor Murilo e o professor Fábio de hoje. Boa noite, pessoal.